Para falar, então, um pouco mais sobre o Enem, quem está no nosso estúdio em São Paulo é a consultora de educação Ilona Betsikratzi. Se é que eu acertei o sobrenome, difícil. Boa noite, professora. Muito obrigada pela sua participação aqui. Eu vou começar lhe perguntando já um assunto difícil, mas que é impossível a gente não falar. Todos os anos, a gente aqui, jornalistas de um modo geral, tem denúncias, problemas e confusões relacionadas ao Enem. Será que esse ano a gente vai ter só boas notícias sobre o Enem? Olha, eu acho que a gente já começa com uma boa notícia, porque um recorde nas inscrições mostra que realmente o exame se consolidou. Claro que teve uma pressão do Ministério da Educação em botar o Enem o mais rápido possível como processo de seleção nas federais, mas é sim uma prova de consolidação do exame. A gente tem que lembrar que o Enem, uma parte das pessoas que fazem o Enem são, sim, candidatos ao ensino superior, mas uma parte também vai tirar o certificado do ensino médio para quem não concluiu o ensino médio e tem mais de 18 anos. Então, é muita gente e tanto uma quanto outra solução, né, do ensino superior e da certificação do ensino médio são extremamente positivas para a população estudantil brasileira. Para os estudantes é um exame fundamental, né? Olha, para os estudantes é fundamental e a gente tem que fazer aqui uma ressalva importante na questão quanto mais gente entra no sistema fazendo essa prova e competindo por vagas, somando-se a isso a questão das cotas, mais pressão a gente tem sobre a capacidade discricionária do exame. Então, a parte objetiva é relativamente tranquilo. O Brasil tem uma grande tradição na parte de concurso. Os erros que a gente teve no Enem, que o Enem, no início, né, que a gente teve o problema de vazamento da prova, você vê que o Brasil faz concurso praticamente todo dia. A gente não tem esse problema como teve antigamente. O Enem entrou nos trilhos nessa questão, está tudo tranquilo. O problema é na parte da redação. Porque o Enem, a parte objetiva, quando você pensa, por exemplo, o caso mais sensível e mais fácil de exemplificar é o candidato de medicina. Por exemplo, no ano passado, a nota de corte da UFRJ foi 821 pontos. Então, você imagina que fica uma faixa muito pequena para uma alta competitividade de vagas. E aí, cada questão conta, mas aí a gente fica com o problema da redação, né? A redação, cada universidade pode escolher o peso que dá para a redação no seu processo seletivo, e aí, mas a redação acaba sempre tendo um peso maior do que as outras áreas, que são questões de múltipla escolha, e quanto menos claros forem os critérios de correção da redação, mais problema a gente vai ter de contestação da nota. Na verdade, essa questão da redação é uma questão, como a senhora mesmo está dizendo, absolutamente subjetiva, né? Agora, algumas questões em relação à redação são objetivas. É impossível ter erro de português numa redação. Não pode ser permitido a um estudante, a essa altura, nesse nível de aprendizado, cometer alguns erros grosseiros, como nós vimos sendo denunciados recentemente com relação à redação. Leilane, a questão é a seguinte, o aluno faz a prova à mão, não é? Tem uma questão de pressão. Então, é possível que o aluno troque o X ou SC, quer dizer, erro de ortografia, um ou outro erro de concordância. O problema está em quanto a gente tira de ponto a cada erro. Então, se eu e você formos corrigir uma prova, um ao lado da outra, sem a gente se comunicar, você dá a nota máxima no critério, por exemplo, de correção da norma padrão, e eu dou outra, cada um vai dar uma, porque eu não sei se você errar se o aluno errar concordância 2 vezes, eu tiro quantos pontos? Se esse critério, professor, e não é possível ter uma norma comum, única, para definir isso? Claro que é claro que é possível. Mas não existe. Esse é o critério mais... Mas não existe.
Não existe. Então, isso seria o mais necessário, que fosse absolutamente transparente, inclusive para... Quer dizer, é importante tanto para os alunos que estão fazendo, quanto para os julgadores. O que acontece é o seguinte, esse critério da norma culta da língua, né, que até isso o edital flexibiliza, diz que é a modalidade formal, enfim, tem uma atenção a esse tipo de detalhe e não tem atenção. Esse é o critério que é o mais fácil de ser objetivado. Então, quantos erros tiram quantos pontos, né? Nessa questão. Tem a estrutura também do texto que pode, ou o vocabulário, o tipo de vocabulário, isso dá para dar pontos também. Há um critério, que é o último critério em relação, por exemplo, à solução ao que é proposto no tema da redação, que é, em si, um critério ultra subjetivo e que, na minha opinião, não adiciona em nada na capacidade do teste avaliar o quanto o aluno sabe escrever. Então, é importante que o aluno conheça a norma culta, saiba o que é uma dissertação, articule na estrutura típica de dissertação as suas ideias e traga uma pluralidade de vocabulário e de ideia. Então, isso é o que é o mais importante para saber se o aluno é plugado no mundo e sabe escrever. Agora, e isso é passível de ser alinhado em critérios quantitativos que você possa, em primeiro lugar, discutir e apresentar e treinar os corretores. E, em segundo lugar, isso tem que ser passado para a sociedade, porque você imagina um candidato de medicina na UFRJ. A nota de corte é 821 pontos. Você tirou 815, 810 pontos, né? Um pouquinho mais que 800, mas não tirou 821 pontos. Claro que você vai querer revisão de prova. Você e a torcida toda que tiver em volta e que não chegou ali, que está muito próxima dos pontos e não chegou, mesmo quem esteja um pouco mais longe. Claro, com certeza. Para esse Enem, então, não há essa normatização. A gente pode esperar que essa normatização venha para o próximo, então. Não, no edital não tem, mas o Enem, o MEC tem feito uma solução interessante, que no ano passado publicou o guia de Enem, com exemplos de redação, o guia da redação do Enem, publicou o guia das notas, para que as pessoas entendessem como é que funcionam as notas das questões objetivas, e está faltando um guia de correção da prova que seja mais específico. Talvez o MEC não esteja percebendo que para os cursos mais competitivos isso vai fazer uma tremenda diferença. E se as famílias, os alunos que se sentirem prejudicados resolverem entrar na justiça, vai ser massivo. Agora vamos deixar bem claro, né, professora Ilona Betkradzhi, a redação é fundamental em qualquer profissão. É inimaginável um profissional que não saiba se expressar e, infelizmente, no nosso país é muito comum. Né? Acho muito importante que a organização do Enem atente a isso, mas, sem dúvida nenhuma, é preciso normatizar essa questão da redação para evitar o que a professora Ilona está dizendo, que é uma entrada na justiça massiva para poder rever prova. Professora, vamos acompanhar de perto esse Enem desse ano, como todos os anos, esperando que os alunos tenham menos problemas e que toda a organização seja melhor. Muito obrigada pelas suas informações.